Bom, pessoal, estamos retomando nossas gravações do nosso Pod Office, do Pod Office Mulheres, uma websérie que nós vamos gravar com algumas mulheres aqui do nosso condomínio, onde a gente tem um estúdio, tem um escritório, e convidando algumas mulheres dentro do segmento que elas já atuam com o perfil de empreendedor. E hoje a gente vai estar falando com ninguém mais, ninguém menos, que é a Luísa Chance, empresária do segmento de cosméticos. Ela vai estar contando aqui um pouco da história dela, história de empreendedorismo, as marcas que ela trabalha. Enfim, ela vai estar dando aqui quase que uma aula e uma mentoria particular para você que está pensando em empreender, quais são os insights, quais são os desafios que a gente enfrenta no empreendedorismo, principalmente as mulheres, no segmento de hoje. Então a gente vai começar essa websérie com a Luísa. Vamos lá. Lu, como é que você tá? Tudo bem? Bom, tô muito feliz, Augusto, de estar aqui hoje. Demorou. Quero te agradecer pela oportunidade. Eu amo contar sobre a minha história, adoro falar sobre o meu negócio, sobre como eu comecei e poder propagar aí para mais mulheres, né, uma oportunidade de renda extra, de pensar algo a mais aí para a vida, né, novos caminhos. Então eu quero te agradecer, começar te agradecendo pela oportunidade, viu? Eu que te agradeço. A gente fez uma peneira, né? Peneira é um modo de dizer. Algumas pessoas aqui do condomínio, onde a gente está gravando, tá, pessoal? Então nós estamos aqui no Vila Lobos, num conjunto empresarial. Tem algumas torres aqui comerciais, muitas salas comerciais e muitos empreendedores aqui, pessoas com um perfil extremamente arrojado. E a Luísa é uma delas. Então a gente fez uma pré-seleção aqui dessas mulheres que mais se destacam e a gente convidamos a Luísa. Demorou um pouco, final de ano, correria. Natal, Ano Novo, não deu. Achamos uma brecha aqui na agenda. A gente está vizinho, a gente é vizinho de torre aqui. Sim. E conseguimos gravar. Que bom. Bom, Lu, eu queria começar falando com você o que você entende no empreendedorismo como o maior desafio para as mulheres hoje. Legal. Então hoje a gente sabe que o mercado, o PIB brasileiro, ele é fomentado pelas micro e pequenas empresas, principalmente na área de setor de serviços e produtos. Quais foram os desafios que você enfrentou no começo da sua carreira? Legal. Ou melhor, fala pra gente como é que você pivotou a sua carreira, que é muito interessante. Legal. A sua formação. Tá, então vamos lá. Eu sou advogada de formação, né? Eu empreendo desde 2018. Então, apesar de ter nascido numa família de empreendedores, né? Meu pai era um empreendedor. Seu pai? O que ele fazia? Meu pai, no início, quando ele veio do Sul, ele trabalhava com marcenaria e aí ele foi multiplicando o negócio dele, e aí depois ele foi trabalhar com construção civil, e aí... meu parceiro. Seu parceiro. E aí finalizou a vida praticamente vivendo da renda do patrimônio que ele construiu junto com a minha mãe, né? Pô, boa. E a minha mãe é baiana, também veio de uma situação extremamente difícil, né? Esse sertão da Bahia. Então eu tive, né, e tenho pais muito arrojados. Então, apesar da minha formação ser jurídica, eu acho que a minha veia empreendedora, o meu sangue no olho, como muita gente gosta de dizer, vem daí, né? Porque eu vi meus pais vendendo tudo. Ora, meu pai vendia carro, vendia moto. Não, vamos construir. Né? Então, esse foi o ambiente que eu cresci. E muitas das situações de adversidade que eu vivo hoje, eu tento me ancorar em momentos reais que eu vi os meus pais vivendo, né? Mas sou formada desde 2014 em Direito, pela Faculdade de Direito São Bernardo do Campo. Nasci e cresci em Diadema. Diadema é uma das cidades, já foi a cidade mais violenta do Brasil. Já foi. Esses dias eu estava conversando com um amigo meu e a gente estava falando, inclusive teve até na Netflix, tem um documentário do Racionais. E aí tava vendo assim, periferia, tudo, fala, cara, lembra quando Diadema tinha toque de recolher os bares? E tem muitos bairros que ainda tem. Ainda tem, né? Mas Diadema chegou num ponto... top 1, cidade mais violenta do Brasil. Então não cresci naquele contexto na rua, sabe? Assim, de, brinca na rua, vende as coisinhas quando é criança de brincadeira. Não. Sempre foi muito uma outra fechado, realidade, né? Outra realidade. Mas eu sempre gostei de vender na escola. Então, vendia pão de mel, vendia trufa.
vendia tudo. Sempre gostei de vender, né? A minha memória de vendas, eu tinha 7 anos. O ambiente que você nasceu e estava inserida moldou, né, o seu mindset, né? Sim, total. Desde de leitura, meus pais sempre foram muito rigorosos com leitura. Então, assim, a primeira leitura com 11 anos foi um livro que voltou a ficar famoso agora, aquele A Mágica de Pensar Grande, sabe? Sim. Esse livro eu li quando eu tinha 11 anos, meus pais faziam a gente ler. Né? Então, às vezes você pensa assim, nossa, meu filho é muito novo, ele não está absorvendo aquele... Ele tá, pode ter certeza que ele tá. E quando ele estiver lá com 27, 28, 30 anos, ele vai lembrar. Onde molda, né? Porque, inclusive, os neurocientistas, eles afirmam que o ambiente molda a pessoa. Sim. Isso é fato. Sim. Então, se você está dentro do ambiente onde você viu seu pai, que não era CLT, mas sempre empreendendo e sempre aplicando no negócio, escalando, sua mãe ali na retaguarda dando. Então, o ambiente te moldou para isso, né? Exatamente. Então, mas mesmo assim, você, por uma opção tua, enfim, você foi pro direito. Optei pelo jurídico. Advoguei até 2018. Chegou a advogar? Advoguei para escritórios renomados aí no Brasil, inclusive. E aí em 2018 a gente teve um caso do falecimento do meu pai. Meu pai teve uma doença gravíssima e ele faleceu em 3 meses. E aí precisamos, né, ali se juntar as 3, somos em 3 mulheres em casa, para continuar tocando os negócios, né, continuar fazendo a gestão do patrimônio. E aí foi nessa época que eu conheci a Mary Kay. Eu conheci a Mary Kay, fazia 10 dias que meu pai tinha falecido, fazia pouquinho tempo. E aí, assim, né, eu falo que a gente tem que ser inteligente o suficiente para estar com os ouvidos abertos a novas oportunidades, né, assim, na época não tinha nada a ver, né, poderia não ter nada a ver, porque eu era uma pessoa que não tinha vaidade nenhuma. Então, eu era um ícone no escritório, porque eu não usava batom, não ia com a camisa passada, eu era essa pessoa. E então, assim, trabalhar com beleza era uma coisa muito fora, assim, do que eu fazia, né? Minhas amigas, inclusive, mais próximas, elas falam, Lu, se você teve essa virada, né, que era uma pessoa que não usava nada, não tinha vaidade nenhuma, qualquer pessoa tem a possibilidade de começar do zero e fazer o que você faz. Mas o que te levou, antes da gente falar da Mary Kay, que eu acho um case de muito sucesso, tanto fora do Brasil e dentro, né? É um dos segmentos que me corrija se eu estiver errado, de uns 15 a 10 anos para cá, teve um crescimento exponencial. Sim. Mas o que te fez pivotar do jurídico, pensar nessa possibilidade, para a beleza, sendo que a gente olha para o mercado de beleza e fala, mas já está saturado, eu já tenho marca, sei lá, tem Boticário, tem Sim. Natura, tem Avon, tem vários. O que te levou? Porque de repente você está numa carreira estruturada, Sim. tradicional, que é advocacia, que você sabe ali que os seus rendimentos eles podem ser muito maiores, mas enfim, você tem uma vida padrão, classe média. Sim. Qual foi o meu racional? Exatamente. Né? Você fala assim, não, cara, eu vou sair do tradicional e vou para beleza. Qual foi o insight? Antes da gente falar da Mary Kay, que depois eu quero entender um pouquinho o que é a Mary Kay. Legal. Bom, a princípio, como eu precisei abrir mão temporariamente da advocacia, porque eu sempre trabalhei para outros advogados, eu nunca trabalhei em advocacia de forma autônoma. Né, de ter o meu escritório e ter os meus clientes. Não. Certo. Eu sempre advoguei, sempre fiz parte de outras sociedades. Então eu precisei deixar a advocacia para cuidar dos negócios da família. Perfeito. Em 2018, quando seu pai veio a falecer. E aí apareceu a oportunidade da Mary Kay só para vender, não para fazer gestão de equipe. E aí eu fui entender sobre os ganhos e eu achei que aquilo não era verdade, né? Porque fazendo o cálculo da hora, né, fazendo ali as estimativas, eu ganharia mais do que eu estava ganhando como advogada. Estranho, né? Você fala, né? A gente que vem desse mercado tradicional. A gente não tem o hábito de calcular quanto a gente ganha por hora. Isso é um raciocínio de americano, né? De você pegar ali as 44 horas semanais e você, né, não sei quantas dá mensal, né, um trabalhador padrão, e você dividir pelo quanto você ganha.
quem faz esse tipo de cálculo é professor, né? Quanto está a hora de um professor? Acho que é 18, né? Se muito, né? Por aí, 18, 22. A pessoa que me é bem apresentou baixo. a oportunidade, ela fez esse cálculo da hora. E eu lembro que quando ela fez esse cálculo da hora, eu fiquei bem assustada. Porque, né, assim, eu tinha 26 anos, eu estava numa ascensão profissional bem bacana, fazia mestrado na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. E aí, quando ela fez esse cálculo da hora, ela me assustou. Porque eu achava que eu era super bem remunerada. Mas quando você faz o cálculo da hora, você vê que, na verdade, você não é tão bem remunerado assim. Isso é verdade. Porque quando a gente empreende, isso também foi um dos insights que eu tive quando eu comecei a empreender, foi exatamente esse. Quanto custa a minha hora? Quanto que estão pagando pela minha hora e quanto que de retorno que eu dou? Não que eu estou olhando o que o outro está ganhando, não é nada disso, mas eu vejo o meu potencial. Sim. Que é isso que o americano ele dá essa puxada. E a gente meio que está naquela linha de produção, né? Sim. E aí ela me apresentou o negócio, eu falei, bom, eu vou tentar vender. Uma amiga de escritório. Na verdade eu trabalhava com o esposo dela no escritório e ela já era diretora. E eu falei, bom, vou tentar vender, o máximo que vai acontecer é dar de presente para alguém, mas vou tentar, né? Vou tentar. Pedir ali uma quantidade razoável de produtos. E comecei, né? Minha mãe e minha irmã foram as primeiras, né? Ah, você vai pedir produto? Então vou pedir também, né? E aí foi indo, daí as pessoas começaram a pedir, e aí eu fui vendo ali, né, os primeiros trocados, eu falei, acho que isso aqui pode funcionar para complementar, né? A princípio eu não pensei assim, vou parar de advogar para me tornar uma diretora da Mary Kay. Não. Na verdade, eu parei de advogar para assumir os negócios da família e a Mary Kay entrou como uma complementação da minha renda. Certo. E aí, eu fui vendo os ganhos, o negócio foi acontecendo, a equipe foi formando, as pessoas foram perguntando como funcionava. E quando eu vi, eu estava como diretora em menos de um ano. Me formei como diretora em menos de um ano, em 11 meses. Então, dentro da Mary Kay, você tem uma escalada profissional. Existem esses patamares quando você começa a trabalhar com ela. Isso. Porque, na verdade, acaba sendo duas vias de ganho. A consultora, que é quem vende o produto, e a diretora, que é quem faz a gestão das consultoras. Mas a diretora, ela continua vendendo também. Então, esse site você veio para complementar a sua renda, trabalhando com produto de beleza. E o que é a Mary Kay? Explica pra gente. Para a grande maioria das mulheres, e eu também, que eu não conheço, a gente só conhece a Mary Kay por causa do famoso carro rosa. Né? Que, enfim, a gente fica aquele enigma e fala um monte de coisa, a gente, enfim. Sim. Nada melhor do que quem está lá dentro para poder falar o que é especificamente a Mary Kay. Legal. A Mary Kay é uma multinacional americana, ela existe há 60 anos no mundo, há 25 anos no Brasil, está presente em mais de 40 países. E a Mary Kay ela é uma empresa de venda direta, né, que trabalha com cosméticos. Então, a parte de cuidados com a pele, maquiagem e perfumaria. E aí, entrando um pouquinho na história da Mary Kay, né, que foi algo que me conectou muito com a empresa, foi a história da fundadora, da senhora Mary Kay Ash, né? Ela fundou... a Mary Kay leva o nome da fundadora. Que é a senhorinha, né? Ela é falecida desde 2002, se eu não estou enganada. E ela trabalhou a vida inteira num corporativo, ela era como se fosse uma recrutadora de empresa, né? De colaboradores. E aí ela notava que sempre ela fazia ali toda a parte de seleção e sempre... apesar dela ter escolhido mulheres, sempre os homens eram escolhidos, né? E aí ela sempre dizia que quando ela se aposentasse, que ela ia criar uma empresa feminina. E aí ela se aposentou e criou a Mary Kay aí com os valores que ela acreditava, né? Que é o Deus, família e carreira. Então é basicamente essa a história da empresa de forma bem resumida. E a Mary Kay ela trabalha só com produtos para público feminino, masculino, como é que funciona? Muita gente pergunta isso, viu, Augusto? A gente tem consultores de beleza, homens, eu tenho consultores na equipe, e a gente tem diretores... Homens, por favor, né? Agora não tem mais desculpa para usar sabão em barra, detergente, neutro. Agora tem produto específico, né? Rosto, né? Principalmente, né? E aí a empresa acabou criando recentemente, eu acho que não deve ter nem... acho que deve ter uns 8 anos, a parte masculina.
Então, espuma de barbear, a parte de skincare masculino, que os homens também, né, começaram muito nesse movimento de cuidados, né, principalmente no pós-pandemia. Então, a gente tem linha masculina, tem perfume masculino. E também na parte de carreira, não é uma empresa fechada para mulheres, apesar de ser uma empresa para mulheres, não é uma empresa só de mulheres. Ah, não, sim, claro. Né? É que a mulher, para consulta, na minha opinião, ela leva muito mais jeito e aí tem toda a questão da habilidade. Da habilidade do capricho da mulher para esse tipo de segmento, né? Sim. Não que os homens não consigam, mas assim, é uma coisa muito mais... não é persuasão, mas ela... É que, por exemplo, o batom que eu tô, né? Aí uma mulher olha, eu quero o batom que você tá. Já não dá, né? Não tem muito isso, né? Então, acho que por isso que o negócio acaba fluindo com um pouco mais de facilidade para a mulher. Porque como é que você começou? Aí você foi lá, como é que funcionou? Ela te apresentou os produtos, você compra e revende. Eu estou falando com uma linha que nem todo mundo conhece, Avon, acho que a Boticário também tem esse segmento, né? Enfim, como é que funciona? Eu quero ser um consultor Mary Kay. Aonde que eu me recruto? Como é que funciona essa escala? Porque hoje você falou que você é diretora regional, é isso? Isso. Na verdade, eu posso aí recrutar pessoas no Brasil todo. A Mary Kay, ela não tem essa separação de regiões, por exemplo, só posso recrutar em São Paulo. Não. Entendi. Recruto o Brasil todo e Peru agora, né? Desde outubro. Posso recrutar Peru também. E Estados Unidos também. Alguns países, né, que são interligados aí dentro da empresa. Quando você se interessa pelo negócio, geralmente você se interessa porque você viu alguém fazendo ou porque você já compra o produto de alguém, né? E aí essa pessoa, ela te cadastra. Já nasce o interesse por conhecer o produto. Exato, é um ciclo, né? Dificilmente a pessoa ela quer começar um negócio porque ela já tem a visão do negócio. Não, primeiro ela conhece o produto, ela usa o produto, ela gosta do produto, ela recomenda para outras pessoas e aí ela vê uma oportunidade. Porque vamos ser sinceros e honestos, você recomendar algo que você nem conhece, você está colocando sua credibilidade totalmente à prova, né? Exato, exatamente. Né? Mas então aí, é um ciclo, né? Aí eu vou lá, eu conheço você como é que funciona? Isso, aí eu te apresento como funciona o negócio, né? A Mary Kay, ela tem todo um sistema, a gente fala que é uma universidade Mary Kay, né? Com cursos de tudo quanto é tipo que você possa imaginar, inteligência emocional, financeiro, todas as ferramentas que a consultora precisa para desenvolver o negócio. Para vender. Para vender, ela tem através do site da Mary Kay e ela tem através da pessoa que iniciou ela, tá? Então vamos supor que você foi iniciada por uma pessoa que não é diretora, ela é consultora. Então quem vai ser responsável por você é a diretora dela, que é uma pessoa qualificada para te treinar, para te dar ali o caminho das pedras, os primeiros passos, te acompanhar, ver ajustes que você pode fazer, né? A gente faz o acompanhamento individual mesmo, com cada consultora, disposta, né? Porque a gente tem um volume grande de consultoras. Não, porque também tem isso, tem pessoas que escalam no negócio, que nem você em menos de um ano chegou à diretoria, mas não foi porque a coisa, falando no popular, vende sozinho. Não. Isso. Deve ter batido muita perna, deve ter corrido atrás de muita gente, não é? E eu lembro, inclusive... Porque não tem a receita pronta. Não, porque as pessoas falam assim, nossa, se formou diretora em menos de um ano, mas eu lembro que nesse período de um ano, imagina, fazia pouquíssimo tempo que meu pai havia falecido, né? Então, eu vivi um processo de luto, eu tinha um companheiro que faleceu logo em seguida do meu pai, então eu fazia uso de antidepressivo. Veio tudo pesado, né? Veio uma carga emocional. Eu lembro que, assim, às vezes eu ia atender consultora, eu começava a chorar, eu passava mal, né? Mas eu sou muito sangue no olho, então assim, eu coloquei um prazo e eu falei, vou virar diretora em um ano. Virei diretora em 11 meses, né? Que é o sangue no olho, né? Que é você ser obstinado, né? Ter fúria mesmo, né? Não, isso aqui, e também porque que acontece? Porque as pessoas hoje muito procuram ou uma franquia ou algo desse, achando que é uma receita pronta. Não existe. Quando na verdade não é uma receita pronta. É algo que foi testado, foi validado e funciona. Mas se não tiver o seu empenho, não adianta. Se não tiver bater perna, se não tiver aquele foco e aquela rotina produtiva, não vai. Aguentar a pressão, né? Lógico. Hoje eu vejo, eu falo, nossa,
poderia ter batido menos cabeça aqui, ali, né? Assim como você também. Mas isso você, como diretora, você já consegue transferir para aquela pessoa que vai entrar. Você já consegue desmistificar um pouquinho os caminhos das pedras que tem que passar, mas olha, aqui eu bati tanto, você não precisa passar por esse processo e por isso daqui para você poder acessar. Exato. Porque o que eu estou vendo também, falando de vendas, mas no caso da Mary Kay especificamente, a gente está falando que primeiro, de novo, eu estou falando de uma maneira totalmente empírica, não conheço, estou falando aquilo que eu leio. É ótimo quando não conhece o negócio. E não estudei, não fiz briefing de nada, está indo na empreitada mesmo. Eu só estou lendo alguns tópicos aqui que eu estou ressaltando, enfim, mas as primeiras vendas são baseadas no network, correto? É a sua primeira rede ali de contatos, né? Que esse é inclusive o jeito que eu ensino as consultoras. A gente tem um método que foi até a senhora Mary Kay, acho que sempre... A Mary Kay, a gente fala que ela é uma receita Você pode ensinar? De bolo. Pode ensinar? Então vamos lá. A gente fala que é uma receita de bolo. Lógico que com a pandemia veio muita ferramenta online, mas a gente basicamente faz um negócio hoje como ela fazia 60 anos e ele dá certo. É um ciclo, né? Então, a nova consultora, ela entra, eu falo para ela fazer uma lista das 20 pessoas mais próximas dela. Então, ali ela começa mãe, irmã, prima, fulana do trabalho, vizinha. Tá, essas pessoas, elas já conhecem Mary Kay? Elas já usam? Elas já experimentaram o produto? Entre em contato uma por uma. Oi, tudo bem? Comecei um novo negócio. Aí entra o propósito. Qual que é o propósito? Para complementar minha renda. Aí são infinitos, nesses anos, né? Eu já vi infinitos propósitos. Montar enxoval do filho, pagar tratamento da mãe. Como você, né? Que começou como um complemento de uma renda extra. Mas é muito importante isso. Eu falo, isso não só Mary Kay, mas tudo. As coisas, elas precisam ter destino. O dinheiro, ele também precisa ter destino. Perfeito. Né? Então, você está começando um negócio, você quer uma renda extra, legal, mas é para quê? Porque a tua renda principal, ela não está dando conta do teu custo fixo, é porque você quer fazer uma viagem, é porque você quer fazer um investimento, mas o teu dinheiro, ele precisa ter um destino, senão ele não vem pra tua mão. Não canaliza, né? Não canaliza. Então, eu monto ali com ela, todo esse trabalho eu faço, tá, Augusto? Você faz individual. Individual, porque cada pessoa é uma pessoa. A receita é a mesma, mas cada pessoa é uma pessoa. A didática para cada uma acaba mudando, né? Pelo perfil. É humanizar a liderança. Exatamente. Não você passar uma régua e é todo mundo igual. Não funciona, né? Isso é liderança humanizada. O negócio, ele funciona de uma maneira, mas o individual, ele tem que ser humanizado, senão ele não flui. Aí você pega a sua consultora, ela estrutura lá, 20 pessoas do ciclo de network dela e ela começa a trabalhar ali. Isso. E como é que ela expande? Como é que ela sai dessas 20? Dessa bolha, digamos assim. A gente tem um ciclo, né? Que é o passo 1. Qual que é o passo 1? Ela prospectar. Então ela vai entrar em contato com essa pessoa, dizendo que ela é uma nova consultora e com qual finalidade? Para que então, ela o primeiro passo é a prospecção. Exato. Que isso, na verdade, ela vai levar para a vida. Eternamente, né? Eternamente. Então, ela vai prospectar. A gente começa ali com os 20 primeiros contatos já prospectados, né? Que são os 20 mais próximos. Para quê? Para essa pessoa conhecer o produto. A consultora, quando ela começa, ela recebe um kit de demonstração em que ela faz um investimento muito baixo. Abaixo do valor de venda, muito abaixo. Certo. Para ela fazer justamente isso. Digamos assim, um preço de custo. Menos que o preço de custo. Menos. Tá. Para quê? Para ela colocar esse produto para demonstração, tá? Então, o que ela vai fazer? Ela vai pegar esse kit, vou pegar Cuidados com a Pele, que é o nosso carro-chefe, e ela vai, nessas 20 pessoas, elas vão experimentar o kit. Esse kit de Cuidados com a Pele. Certo. Aí o que vai acontecer com essa pessoa? Ou ela vai comprar, ela vai gostar e ela vai comprar, ou ela vai dizer que ela não tem recurso. E aí, se ela comprar, legal. Dificilmente a pessoa recusa, dificilmente. Assim, sem qualquer saudosismo com uma marca, tá? Mas o produto tem muita aceitação. Muita, tá? Não, dá pra ver pelos números, né? Os números não mentem. Não mentem mesmo. E aí a pessoa, ela conhece ali o produto, ou ela compra, ou ela não compra porque ela não tem dinheiro. Se ela compra, boa. Se ela não compra, o que eu faço? Eu falo, bom, se você me indicar 10 pessoas para conhecer o kit, se 3 comprarem, você ganha o seu. Então aí entra novos contatos.
tá? Você começa a ampliar essa rede Isso. de E aí, prospecção. essa pessoa aí, quando ela me vê vendendo para as indicações dela, ela pode ter 2 tipos de raciocínio. Ou só pegar o kit dela, ou pensar, nossa, aqui pode ser uma fonte de renda. Também posso expandir. Exato. Então, e aí a pessoa que comprou, a gente também faz todo um trabalho de pós-venda. A Mary Kay tem o trabalho de acompanhar 2 dias depois da venda, 2 semanas e 2 meses. E aí eu ensino as consultoras a fazer isso de maneira muito simples, com uma agenda. Que é uma fidelização do cliente. Exatamente. Quando você faz o acompanhamento de 2 semanas, que a cliente está super satisfeita, o que a gente faz? Pede indicação. E como que a gente pede indicação? Oferecendo desconto na próxima compra. Então a gente sempre tem novos... É um circo, é uma roda, né? Ela nunca para de girar. A consultora que faz isso sem parar, ela voa. Ela vira diretora, ela ganha carroça, vira nacional. Isso, então, a gente partindo do princípio desse network inicial. Por exemplo, eu comecei com os meus contatos ali primários. Então, mãe, irmã, amigas, pessoas do escritório, né? E como que eu te conheço hoje, Augusto? É através do relacionamento. Perfeito, exatamente. No condomínio. A gente tem um relacionamento, tem ali um grupo, a gente Exato. de prospecção de fornecedores em Isso comum, mesmo. de produtos que todo mundo usa. É isso mesmo. Exato, Então, foi exatamente. É assim que a gente amplia a nossa rede de contatos, carteira de clientes, né? Nosso relacionamento mesmo. E como é Mas que eu foi? comecei com 20 contatos, como todo mundo. As pessoas acham que hoje, como eu tenho Não, contato todo muito mundo. legal, Hoje o pessoal acha que você. imagina, eu posso falar que não tem sigilo. A gente fechou acabou de fechar uma parceria com o Mercado Livre, né? Aí as pessoas pensam assim, meu Deus, ela tem contatos faraó. Mas, gente, não é isso. E às vezes esses contatos e esses insights vêm nas conversas mais simples que você pode ter. Inesperadas Um café ali embaixo no bulevar ali. Poxa vida, sério? Inclusive aqui no condomínio a gente tem contatos muito legais. Só que esses contatos, eles não vêm bater na nossa porta, né, Augusto? Antes de você ser interesseiro, você tem que ser interessante. Exatamente. Não Antes é? de você ser interesseiro, você tem que ser interessante. Interesseiro no bom sentido, de ampliar os seus tem negócios. Conteúdo, né? Exatamente. Tem o que falar, né? Exatamente. E como é que foi na pandemia? Por exemplo, porque assim, falar sobre isso. 2020 foi um ano assim para todos, né? Teve pessoas perderam familiares, pessoas perderam emprego, ficaram praticamente sem renda, pessoas que tinham um negócio aberto tiveram que fechar as portas e nem sabiam o que era um e-commerce. Sim. Foi um ano muito difícil para todos, né? Para mim não foi diferente, acredito que para você também não. Sim. Mas como é que foi nesse segmento? Porque a gente particularmente viu um movimento do e-commerce explodir. Você acabou de falar do Mercado Livre. O Mercado Livre de 2019 já estava numa galopante no e-commerce. Em 2021 e 2022 eles explodiram. Foi um crescimento exponencial, né? Sim. E a gente viu o movimento de algumas marcas, por exemplo, Magazine Luiza com Magalu fortalecendo o e-commerce, o marketplace deles. A gente viu também o Boticário, que ele começou também com uma questão de marketplace muito forte, porque as lojas fecharam. Sim. Como é que foi, falando da Mary Kay e particularmente de você? Legal. Eu gosto muito de dizer que as coisas elas não acontecem por acaso, né? Então a gente teve a perda aí do meu pai em 2018, do meu ex-companheiro em 2019 e a pandemia estourando em 2020, né? É uma sequência fácil de encarar, qualquer um encara. Mas o que aconteceu em 2020, não vou te dizer que a gente fica sem medo de nada, mas eu acredito que eu estava preparada emocionalmente para fazer a gestão de uma equipe doente, porque foi isso que aconteceu na pandemia. As pessoas, elas ficaram fisicamente doentes, mas elas ficaram emocionalmente doentes. Muito mais. Né? Então, o desafio... Quem não foi acometido pelo vírus fisicamente foi mental, foi né? emocionalmente. Então, eu falo que a maior... Porque as pessoas... A beleza, Augusto, não para. Não para, tá? As pessoas falavam assim, Luísa, mas as pessoas usavam batom com máscara, máscara facial, as pessoas continuaram usando o produto. E as pessoas elas começaram a usar outras categorias de produto de beleza que elas não estavam usando muito. Máscara facial, peeling em casa, coisas de tratamento. Por ter um pouquinho mais de tempo, né? De repente, isso, eu acredito. É o autocuidado, é você se olhar, né?
você fica tantos dias em casa que você começa a olhar, né? Você começa a olhar para você. Não, sim, até no próprio segmento da construção civil, os home centers explodiram de vender material. Sim. Porque o cara estava em casa. Exato. Acho que eu tenho que pintar essa parede. Eu acho que eu tenho que... Putz, aquela torneira tá pingando. É hora de arrumar. Teve isso mesmo, teve isso. Criar um escritório em casa, né? Teve isso. Então, essa parte do emocional, eu acho que eu estava bem carimbada para fazer a gestão de uma equipe emocionalmente doente. Porque, assim, todo dia tinha notícia de alguém doente, alguém internado. Imagina, uma equipe com mais de 300 pessoas, bateu já no meio da pandemia. Era impossível não ter pelo menos uma pessoa ou algum parente internado. Que tinha alguma história ali para contar. Então eu coloquei algumas regras. Número 1, o grupo não era para ficar disseminando notícias sobre Covid. Não era proibido. O grupo era para pedido de oração, isso sim era permitido e poderia fazer isso no privado, e todos os dias tinha a oração do dia para uma consultora. E assim a gente foi indo. Mas teve casos. Mas as pessoas entenderam. O porquê não. Porque, sim. De novo, voltando um pouco do que a gente está falando, que o ambiente molda a pessoa. Porque você está num ambiente onde noticiário, tóxico. E obviamente estava falando também, sim. Tinha que falar, mas ok. Sim. Em determinado momento, conversa de amigos, estava falando daquela doença. Sim. Aí começa fake news, começa a vibração exatamente, do medo, exatamente. Né? Então o pessoal entendeu esse movimento. Não é uma coisa também de olhar, mas que gananciosos. Não é nada. Não, eles entenderam. O pessoal entendeu, né? É bacana isso, é bacana. Então, porque nem todo mundo entende, né? Não, tem gente que não entende. Tem gente que não entende. Então eu falo que a gente entrou ali querendo ou não, numa bolha. Não é que tava fingindo que não tava acontecendo nada. Sim, claro. Né? Mas dentro do grupo era proibido esse tipo de assunto, né? Então eu acho que emocionalmente tenho certeza, eu estava bem preparada para fazer a gestão da equipe, mas tive muitas colegas diretoras com muito tempo de empresa que não aguentaram, porque é complexo, né, Augusto, você lidar com as pessoas na vibração do um medo generalizado. Uma coisa é você ter um colaborador ou dois com medo. Outra coisa é você ter uma manada de... Eu acho que nem é medo, é o pânico mesmo, né? É o pânico. O medo, ele te dá um freio, você vai, mas ali a gente entrou meio que numa... não vou falar neurose, mas enfim, entrou uma coisa meio coletiva por conta que você só via a notícia ruim. Sim. E estava realmente acontecendo algumas coisas nesse sentido, nesse movimento, né? Sim. Mas você sair também um pouquinho desse ambiente, você também dá uma ajuda, né? Porque vira um ambiente de, querendo ou não, relaxamento. Porque você, né, eu acho que esse deve ser o raciocínio que a mente faz. Você imagina assim, bom, aqui é um ambiente seguro. Exato. Porque não falamos Exato. De tanta gravidade, né? Então, existe o problema, existe os cuidados, mas aqui é um ambiente que a gente vai focar no trabalho. E as coisas começam. E você viu que isso deu resultado. Sim, nesse sentido? Com certeza. Primeiro porque a gente ganhou o carro, né? O carro rosa durante a pandemia. Quem ganhou? A equipe, né? Nós. Sério? A gente ganhou durante a pandemia, né? Tava ali na ressaca da pandemia, mas era um período pós-pandemia. Mas a estruturação da equipe foi durante a pandemia, né? Então, mas assim, você fez essa gestão de pessoas com essas ferramentas, sim. Entendendo que elas poderiam ser atingidas emocionalmente, beleza. Sim. E as vendas, como que o online, como é que isso te ajudou? Como é que você conseguiu gerir com a galera? Porque um produto, de novo, falando... Sem conhecer nada. No produto de beleza, não dá para vender por telefone. Eu acho que a presença da consultora ali, em fazer e tal, eu acho que é fundamental. E na pandemia isso estava restrito, a gente sabe muito bem por quê, por conta do contágio. Como é que essas ferramentas online te ajudaram e como é que você pegou? Não sei se tinha alguém no perfil da sua equipe que tinha uma dificuldade com online, com, de repente... Isso daqui surgiu um pouco na pandemia também, sim. Né? Um pouco não, totalmente, que foram os podcasts. Ou seja, como é que eu ligo o microfone? Como é que foi isso? E como é que você conseguiu gerir isso com essas pessoas? Legal. A Mary Kay, ela é uma empresa extremamente tradicional nesse ponto. A Mary Kay não tem e-commerce, né? Não existe. Aliás, deixa eu ver se meu microfone está plugado, tá certinho. De venda online, né? Não tem como, por exemplo, você quer esse produto aqui, você entra no site da Mary Kay, você pede, chega na sua... Não, você precisa de uma consultora, beleza, né? E
a empresa ela criou várias ferramentas online. Então, criou um aplicativo que chama Skin Analyzer, que através de uma foto ele consegue mapear a sua pele em 7 dimensões. Então, ele mostra excesso de oleosidade, despigmentação, cravo, acne. Então, como que a gente fazia? A cliente está lá na casa dela. Então pera lá, tem um aplicativo. Tem. Podemos fazer depois, Augusto, para ver como que está a sua pele. A minha deve estar linda, deve estar só usando sabão em barra e detergente, tá uma maravilha. Mas como é que funciona? Então você tem um aplicativo e isso antes da pandemia já existia? Não, ou foi desenvolvido? Uma ferramenta que a empresa criou durante a pandemia, uma inteligência artificial. Eles investiram assim de modo faraônico. Que qualquer consultora, qualquer uma. Bem didático o sistema de te utilizar. Sim. E aí, o Skin Analyzer foi uma ferramenta que ajudou muito. Experiência de fragrâncias, né? Nossa, Luísa, mas como uma experiência de fragrâncias virtual? A cliente, ela coloca lá as preferências dela. Ah, eu gosto de um ambiente fresco, eu gosto disso e daquilo. E aí, ao final, aparece ali o quiz de mapas olfativos de fragrâncias que ela pode gostar. Teste de base, até teste de base, cor de base. Qual a tonalidade da pele? Então a empresa investiu muito nessas ferramentas online, né? E a gente ali criando nossas... Porque assim, a empresa cria as ferramentas com a melhor das intenções. Mas a gente sabe que a consultora que tem dificuldade com online, ela não vai usar um Skin Analyzer. Então a gente precisa trabalhar ali com ela outras ferramentas, né? Que é o que eu falo da liderança humanizada. Não adianta eu passar a regra e falar, todo mundo vai usar o Skin Analyzer. Tem consultora que não tem Instagram, não tem WhatsApp, não, é muito difícil. Mas tem consultora que não tem habilidade com a rede social. Ou às vezes o telefone dela, o aplicativo não baixa, né? não suporta. Pode acontecer, então, pode acontecer. A gente trabalhou ali ações individuais de criar amostras, trabalhar com amostra. A gente focou muito no profissional da saúde, né, muito. Então, semana da enfermagem, semana, né, da mulher, semana... Por quê? Qual que era o raciocínio? Era aquele profissional que estava precisando de um cuidado, porque é quem estava cuidando da gente. Perfeito. E era aquele profissional que não perdeu renda. Mas não tinha tempo para comprar um sabonete, comprar o que fosse, né? Exato. Porque estava trabalhando ali, né? Exato. Turnos exaustivos. Então a gente focou em algumas categorias de profissionais que não pararam, com amostra, com infinitas estratégias aí. E aí você teve esse insight, vamos aplicar em um nicho específico. Eu falei, vamos aí mapear as profissões que não foram, porque a gente sabe, né, Augusto? Tivemos profissões que não foram atingidas e tivemos profissões que tiveram um boom. Então a gente focou nessa categoria de profissionais, tá? Mas esse foi um insight meu com a equipe. Para continuar ali com as vendas. Isso próprio porque você chegou na liderança em menos de um ano, né? Tem que pensar fora da caixa, não é? Não, eu acho que tem duas diferenças, né? Que nem você falou um negócio atrás e eu e acabei nem te falando, mas tem a diferença entre escutar e ouvir, né? Às vezes a gente escuta muito e ouve pouco, né? É mais interessante ouvir do que escutar, né? Exato. Né? Então, você tá, que nem tá falando de network, de ambiente, tudo. Sim. Ouça mais, né? Mas é ouvir, né? Não é escutar. O escutar, você escuta. É um barulho, né? Sim. O que é o ouvir? O que é, né? Esse sentimento? Fazer associação, né? Ter raciocínio. Porque você tá vivendo num período... E liderando aquela galera, né? Porque, na verdade, também o pessoal tá ali esperando uma posição do líder, né? Sim. Pra seguir, né? Tinha os decretos, né? E assim, quando não abrir, tinha os decretos. Não, tá. Pensei que eram os seus decretos. Não, não vai abrir, vai fechar, né? Era assim, né? A gente não sabia o dia de amanhã. Não. Mas pra gente, quando fechava tudo, pra gente, assim, as pessoas precisavam de presente, precisavam de um sabonete, e fora as clientes já fidelizadas no antes da pandemia, né? Se ela não perdeu renda de maneira agressiva, ela continuou usando os produtos dela. Você tem ali uma cliente que usava a linha de skincare completa. Ela não teve uma perda agressiva de renda. Ela continuou usando, normalmente. Ela não parou de usar. Em termos estatísticos, eu lembro que assistindo uma reportagem, me corrija de novo se eu estiver errado, o Brasil acho que é o segundo ou é o terceiro maior consumidor de produtos de beleza? É verdade. Primeiro acho que é Estados Unidos ou é França. A parte de skincare, China domina, né? Eles são muito fortes na parte de skincare. Brasil é muito forte em fragrâncias,
Muito, muito. O brasileiro ama perfume. O brasileiro tem uma média de 5 perfumes lá na prateleirinha dele, né? Usa um, mas tem... Brasileiro ou brasileira? Homem gosta de perfume também, alguns. Tem os dois. O homem é muito básico. Um do dia, um da noite. Exatamente. Mas sim, o brasileiro ele é muito vaidoso, né? De procedimento estético, de uso de produto de beleza, tomar colágeno, sim. E ainda é um mercado que ele tá crescente, ele tá galopante. Porque aí volta lá no começo que eu te falei, né? O que te levou, né? Além da pessoa te apresentar os produtos no caso da Mary Kay, para você ir para a área de cuidado, de estética, né? Que também teve esse insight também de olhar, putz, meu... Porque a gente olha e fala, não, tá saturado, não cabe mais. Por exemplo, as pessoas veem uma Boticário, uma Natural, não cabe uma outra marca de cosméticos. Cabe. A gente sabe que cabe. Augusto, nesse condomínio nosso, desse tamanho, eu sou a única pessoa que vendo produto de beleza, parte de maquiagem, skincare, perfume. Não, e vende mesmo. A gente olha aqui nos grupos aqui, só dá ela. Daqui a pouco eu posso falar, não, eu tenho que fazer uma entrega. Eu não sei quantas pessoas, uma estimativa de quantas pessoas tem aqui no condomínio, mas é praticamente um bairro, né? São mais que bairro. Senhor bairro, né? É mais que bairro, porque aqui são, se eu não me engano, são 5 torres. Eu acho que cada torre tem 10 ou são 15 salas comerciais. Estamos falando de 10 andares. Eu acho que são 4.000, 5.000 condôminos. Sim. Pois só tem eu vendendo produto de beleza nessa categoria. Ou seja, sempre cabe. Sempre cabe, né? Inclusive, um dado recente que a gente recebeu na última convenção, se pegarmos todas as consultoras do Brasil e colocarmos dentro da cidade de São